Olá, boa noite. Vamos aguardando que outras pessoas entrem. Hoje é a nossa primeira live do curso Alfabetização e Dificuldades de Aprendizagem. Eu sou Mônica Miller. Estou aqui para fazer, a nossa primeira live, comentário do nosso primeiro vídeo. Eu quero saber quem assistiu o primeiro vídeo. O que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Podem ir entrando e comentando. Estou aguardando mais um pouquinho para o pessoal entrar. Então, no nosso primeiro vídeo, eu falei um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem, sobre a alfabetização, o que é alfabetização, né? E a gente esmiuçou as dificuldades de aprendizagem, falei um pouquinho sobre o que são, né? E dei algumas dicas também para como trabalhar na sala de aula, o que os alunos precisam, o que a gente precisa, principalmente, ter de parâmetro para saber se o aluno, se a criança ou se o filho tem realmente alguma dificuldade de aprendizagem ou se é falta de estímulo ou se realmente eles não conhecem, se realmente faltou algum tipo de trabalho com essas crianças, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou começar a falar um pouquinho, sobre a ideia do vídeo. Esse vídeo foi feito para que a gente possa falar, mostrar aos professores que o tempo todo a gente avalia, o tempo todo a gente precisa, saber onde o nosso aluno está, de onde ele veio e quais são os objetivos para esse aluno, certo? Então, nós precisamos ter conscientemente as necessidades de cada um, nós precisamos saber o que cada um sabe e quais são os objetivos que nós vamos traçar para onde nós queremos que eles cheguem, para que assim a gente possa verificar se é realmente a necessidade de mais estímulo, se esses alunos precisam realmente de mais estímulos, principalmente no âmbito familiar, que nós sabemos que os estímulos da família são muito importantes. Nós sabemos que para que o aluno possa aprender, ele precisa ter como exemplo a sua família, os seus pais, o responsável, ou aquela pessoa que cuida dele. Se as pessoas costumam ler, se as pessoas costumam estar folheando revistas, livros, Então, o aluno, a criança, vendo isso se torna também um hábito delas, A gente costuma dizer que o exemplo arrasta essas crianças. Então, não só as crianças, Mas todos nós. O exemplo é realmente um parâmetro importante para os alunos. Então, eu vou dando boa noite para quem está entrando. Luciana, boa noite. Betinha, saudade de você, boa noite. Eu comecei a falar sobre o nosso vídeo de hoje. Então, eu gostaria de saber quem assistiu o vídeo da primeira aula do curso, para que a gente possa conversar até mesmo sobre a experiência de vocês. Vocês podem ir colocando aí a experiência que vocês tiveram com as crianças em sala de aula, com o próprio filho, com netos, sobre aprendizagem, se alguém teve alguma dificuldade de aprendizagem, o que foi feito, tá? A gente vai trabalhar nessas lives com informações que a gente já falou no vídeo, informações novas. E eu quero também, a experiência de vocês. Afinal, a gente aprende o tempo todo, tá? Não sou só eu que vou falar a minha, não. Eu acho importante que todo mundo troque experiência, O conhecimento
é legal pra gente trocar, tá bom? Então, eu vou me apresentar mais uma vez enquanto as pessoas estão entrando. Eu sou Mônica Miller, sou mestra em Diversidade e Inclusão pela UF, sou educadora física, sou pedagoga, sou especialista em neuropsicopedagogia, em psicomotricidade, em várias coisas, marketing digital e vendas, gestão de pessoas, neurociências aplicada à educação. Então, eu gosto muito dessa área de educação, é uma área que me encanta, principalmente aquela que não é tão fácil, né? Que são as crianças ou adultos que têm dificuldades de aprender. Porque eu digo que o que é fácil para mim não dá, né? O que é fácil é muito fácil. Eu gosto de desafio. Então eu trabalho atualmente numa escola particular como orientadora e professora, sala de aula. Então eu estou falando com vocês, mas eu estou passando por várias coisas das quais eu estou falando, né? Já trabalho na educação há mais ou menos 15 anos. Tenho 3 filhos, tenho um já com 22 anos, tenho uma netinha de 1 ano e meio, tenho uma filha de 19 e o mais novo tem 13. Então, eu sempre acompanhei a vida escolar dos meus filhos, cada desafio, cada dificuldade, cada aprendizado deles. E com isso, meu primeiro trabalho foi na Prefeitura de Cabo Frio, como auxiliar de classe, na creche, e com isso eu tive contato com várias crianças com dificuldade, com deficiência. Nessa época eu fazia educação física, licenciatura, e me apaixonei pela pedagogia, fui fazer pedagogia, depois voltei para terminar o bacharel em educação física, que eu trabalhava com crianças com deficiência na piscina, né? Era natação, só que na verdade era uma psicomotricidade aquática. Então eu via que eu acabava tendo a maioria dos alunos na piscina com deficiência, e o resultado que tinha com cada atividade era bem legal, porque juntava, né, atividades cognitivas, a psicomotricidade mesmo, além de ensinar a nadar, né, além de ensinar a sobrevivência no meio líquido. Então, com isso, cada vez mais eu quis aprender, fui procurando aprender, fazendo curso, como vocês estão procurando também. Tive bastante sorte de ter cursos até gratuitos, muito bons, que me deram uma base muito boa para buscar mais. E com isso, após algumas pós-graduações, eu consegui ingressar em outra pós-graduação, né? Que é o mestrado na UF, que eu consegui finalizar agora, né, em 2021, há pouquinho tempo, em setembro, então tá bem recente, aquele estresse de dissertação, né, de defesa, tá bem recente, e eu trabalhei exatamente a psicomotricidade nos circuitos psicomotores, né, no caso para a inclusão das crianças com um transtorno do espectro autista. Então eu trabalho com muitas crianças com autismo, na escola particular onde eu trabalho tenho muitas crianças com autismo. Na minha própria sala de aula eu tenho um aluno autista no 4º ano. Eu trabalho com uma turma, né, que tem o 4º e o 5º ano. E temos vários desafios. Tem uma salinha de neuropsicopedagogia, onde eu consigo também trabalhar as questões de cognição, de psicomotricidade, fora da sala de aula, fora do âmbito escolar. Muitas crianças que eu acompanho na salinha são da escola particular que eu trabalho. Então, são assim, realmente é o que eu respiro, né? A minha vida, ser orientadora educacional também no município. E já fui também secretária escolar no município por muitos anos. E sempre tive esse contato com os pais, com a família das crianças com deficiência, das crianças com alguma dificuldade de aprendizagem. E eu sempre digo que o conhecimento não é para ficar para a gente, né? Se a gente conhece, a gente precisa transmitir, a gente precisa multiplicar esse conhecimento. E é isso que eu estou fazendo nesse curso,
tá? Quem ainda não curtiu o YouTube, a página da Miller Connect, o canal da Miller Connect no YouTube, curta lá, tem outros vídeos também bem interessantes, né? Outras lives que eu faço, essa vai ficar gravada, eu vou colocar também no canal do YouTube, tá? Então se alguém conhece alguém que não vai poder participar, já avisa que assim que acabar eu vou colocar lá no YouTube também, tá bom? Para todo mundo ter oportunidade. No final desse curso, a gente vai ter o certificado que vocês vão poder emitir pela própria plataforma, né, do evento, tá? Se tiverem alguma dificuldade, entre em contato através do e-mail, pode ser do meu, monicaelmiller@hotmail.com, tá bom? Que a gente dá um jeito de, se não conseguir pela plataforma, enviar para o e-mail de vocês. Tá legal? Então, agora que o pessoal tá entrando na sala, Rafa, Tati, boa noite. Vamos lá. Na aula de hoje, né, no vídeo de hoje, eu falei um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem, sobre a necessidade de alguns trabalhos, eu dei dicas, né, de trabalhos que a gente precisa fazer com os nossos alunos para que a gente possa estar observando se realmente é uma dificuldade, se é falta de estímulo, porque a gente sabe que algumas famílias não estimulam seus filhos, né? E que acaba chegando na escola, como eu falei, que a gente precisa partir do princípio que aquela criança já traz uma bagagem de casa, então a gente precisa saber que muitas vezes essa bagagem não é tão grande assim, né? Devido, de repente, ao trabalho dos pais, a baixa alfabetização, a falta de alfabetização, a baixa escolarização dessa família, né? A falta de tempo, às vezes o filho é temporão, é aquele mais novinho, com outros filhos mais velhos, e com isso ninguém tem muita paciência com o pequeno, né? E acaba não conversando com aquela criança, acaba realmente tendo uma dificuldade de vocabulário, a criança que entra com uma linguagem muito infantilizada, de bebezinho ainda, às vezes na alfabetização. Então esse curso ele não é só voltado para o primeiro ano do ensino fundamental, ele é voltado para a educação infantil e para todo ensino fundamental 1, né? Do primeiro ao 5º ano, porque como eu falei com vocês no vídeo, eu tenho um aluno no 5º ano que tem dificuldade, que nunca foi diagnosticado anteriormente, então ele foi passando e chegou agora no 5º ano e ele sentiu uma dificuldade bem grande, né? Inclusive para estar escrevendo ditado, né? Por exemplo, ele tem uma insegurança muito grande de estar escrevendo as palavras, ele não consegue interpretar o estímulo e passar para o papel, né? A palavra, ele não consegue entender muito bem os fonemas, e isso, gente, é preocupante, porque é uma coisa que eu estou chamando os pais como orientadora desde a creche 4, devido à linguagem, devido a algumas dificuldades que a gente vê, de repente alguns estereótipos, de repente alguns movimentos, né? Cinesias, que são movimentos que não são necessários, a utilização de músculos não necessárias, que, por exemplo, a criança está escrevendo, pintando e bota a língua para fora, né? Faz careta, então ela está se cansando muito mais, porque ela está utilizando músculos que não teria necessidade de estar utilizando naquela atividade. Então eu estou sempre chamando esses pais na escola, eu falei, não, tudo bem, né? Seu filho está fazendo 4 anos agora, ano que vem ele está no pré-1, mas quanto mais cedo a gente estiver procurando um profissional responsável para trabalhar a fala, no caso do fonoaudiólogo, né, é melhor para a criança. Porque como eu vou falar no próximo vídeo, gente, a linguagem é muito importante. Eu não vou antecipar o próximo vídeo, né? Eu não vou dar o spoiler do próximo vídeo. Mas é muito importante que a gente esteja percebendo, né, todas essas questões com as crianças, tá? E a gente não pode ser negligente também, nem como família, nem como professor, nem como professor de educação física, né? Que o pessoal acha que professor de educação física é só para brincar, mas não é.
eu como professora de educação física, inclusive nessa escola que eu estou atuando como professora de sala de aula e como orientadora, eu comecei como professora de educação física e eu trocava muito com os professores, com os outros professores da sala de aula, porque eu percebi, a gente percebe no movimento da criança muitas dificuldades e eu chegava na sala de aula e perguntava para a professora, ela está tendo dificuldade em escolher um lado, direito ou esquerdo, para escrever, porque eu percebia que na aula de educação física a criança não tinha nem firmeza com a mãozinha direita, nem com a mãozinha esquerda. E isso é preocupante no pré-2, por exemplo, né? Que a criança já deve estar definindo o seu lado, a não ser que ela faça bem com os dois lados, beleza. Mas quando ela nenhum dos dois lados são suficientes para ela não consegue fazer as atividades dela, então realmente é bem preocupante. E esse aluno, no final do primeiro ano, essa aluna, ela não conseguiu alcançar os objetivos e ela precisou, né, ficar mais um ano na alfabetização. Então, aquilo que a gente vinha dizendo desde o pré-2, e a gente registra, e a gente chama a mãe, chama o pai, para assinar o que está acontecendo, a criança está faltando muito, porque às vezes é a falta do estímulo, né? A criança já não tem muitos estímulos em casa e falta muito a aula, então a gente deixa de trabalhar com ela e com essa criança acontecia, né? Muitas faltas, e ela ficou indecisa, agora ela está fazendo novamente o primeiro ano, a alfabetização, e ela agora está conseguindo, né? Como se ela tivesse amadurecido, digamos assim, né? A gente fala, falta de maturidade. Na maioria das vezes não é falta de maturidade, porque todas as crianças estão aptas a se desenvolver e a aprender, tá? Então, essa história de falta de maturidade está sendo bem discutida ainda no meio da ciência, porque a falta de maturidade não seria uma desculpa, tá? Para a criança não aprender. Sim, a falta de estímulos. A falta de estímulos, sim, é uma preocupação, tá? Então, eu dei algumas ideias, como o que a gente precisa observar, o que a gente precisa trabalhar, se a gente trabalhou bastante. Eu dei a ideia do ditado fatiado, por exemplo, né? A gente pediu para a criança ordenar os fatos. Isso, o texto fatiado, isso com as crianças que já são maiores um pouquinho, né? Ou já no final da alfabetização, ou no segundo ano, no terceiro ano. Agora, para os pequenininhos, eu dei a ideia das cenas, né? Boa noite, Sônia. Então, nas cenas, a gente precisa ordenar, a gente precisa colocar numa certa ordem. A criança não consegue compreender a ordem que ela precisa colocar. Isso é preocupante. E o que acontece antes, o depois? E a criança pode vir a ter realmente uma dificuldade de aprendizagem, né? Porque, como eu falei, normalmente a criança já observa e ela já identifica a ordem das cenas. E quando ela não consegue identificar, a gente deve, né? Eu acho que é a nossa obrigação colocar isso no relatório da educação infantil. A criança já é maior, eu percebi, ela de repente não fez uma educação infantil, que a gente percebe muito, quando fica bem claro pra gente quando a criança não fez educação infantil, que ela já chega na alfabetização, né? Então ela ainda não tem ideia de letras, não tem ideia de números, então a gente já percebe logo que faltou alguma coisa, né, de estímulo para essa criança. E a gente, quando chega na alfabetização, que a criança não consegue identificar uma sequência, eu sempre oriento, né, as minhas professoras lá da escola, os meus professores, vamos chamar o responsável. Isso é um fato importante, mesmo porque se a gente perceber que no final do ano a criança não tem condição de acompanhar o ano seguinte, a série seguinte, vai acabar prejudicando ela, porque ela vai perceber que os outros conseguem e ela não, e o fator motivacional, é isso que eu quero falar hoje na live, sobre o fator motivacional dessas crianças. Imagina que você está numa sala de aula, vamos supor, né, nós que somos professores,
que o nosso campo é a sala de aula, a gente entra de repente numa turma de engenharia química, por exemplo, né? A gente vai ficar perdido. Quando a gente perceber então que todo mundo entende aquilo que o professor está falando e a gente não consegue compreender, gente, a vontade da gente vai ser sair correndo de um lugar desse, né? Não tem nada a ver comigo. E muitas crianças, quando percebem que não tem nada a ver com aquele ambiente, que todo mundo está entendendo, mas para ela aquela professora está falando grego, né? Ela não vai querer ficar ali, ela não vai querer ficar sentada, ela não consegue responder como os coleguinhas estão respondendo quando a professora chama. Então ela vai ficar envergonhada, mesmo que ela não consiga identificar esse sentimento de vergonha, né? Ela vai sentir que os outros, a criança compara, né? Poxa, meu colega está conseguindo e eu não. Então isso não é para mim, eu não quero. E citando o exemplo dessa aluna que eu falei ainda agora, né? Que ela, desde o pré-2, eu como professora de educação física, tinha observado a indecisão dela pelo lado, né? Pela mãozinha dominante. E a professora também, quando eu perguntei, ela me sinalizou isso. E eu comecei a fazer um trabalho com ela de pinça, de pregador. Isso na aula de educação física, né? Porque educação física não é só pra gente correr e jogar uma bola. Isso é muito importante também, quando é com objetivo. Mas a gente também percebe que a criança tem uma dificuldade em definir o lado dominante, né? Isso, como eu falei, não é que ela consiga fazer com as duas mãos. Isso é maravilhoso, ela é ambidestra, né? Mas quando ela não consegue fazer com nenhuma das duas, né? Ela não tem força em nenhuma das duas mãozinhas. E era o que acontecia com essa aluna. Então, no pré-2, eu trabalhei o movimento de pinça, pregador, mas como vocês sabem, a aula de educação física é uma vez na semana e com bastante criança, né? Então, não dava para fazer um trabalho. Então, os pais foram chamados, foi avisado que ela precisava de um trabalho específico, mas como ela ainda não estava na alfabetização, eles provavelmente pensaram, né? Então, na próxima... no primeiro ano, de repente, a gente vê o que faz, porque aí ela realmente vai ser alfabetizada, né? E a gente vê. E todo mundo com aquela questão, é imaturidade. Como eu falei, a imaturidade não é bem aceita pela ciência. Por quê? Né? Porque toda criança está apta a aprender. Então, com 6 anos, o nosso cérebro já está apto para entender o que são. Desde pequenininha, a gente já precisa dos estímulos, certo? Mas para que a gente consiga realmente juntar as letrinhas, com 6 anos o nosso cérebro já está apto, a não ser que a gente tenha alguma doença neurológica, né? Então, se tem algum problema neurológico, algum problema realmente biológico, digamos assim, a gente não vai conseguir, tá? Mas se o nosso cérebro é perfeito, se tudo acontece do mesmo jeito, as mil maravilhas, digamos assim, aquela criança que aprende tudo, ela só não consegue aprender as letrinhas, né? A gente realmente pensa nos estímulos. Será que os estímulos estão corretos? O que essa criança sabe? A gente faz alguns testes. Eu não sou muito adepta de teste, não, sabe? Tem alguns testes bem legais, mas eu sou muito de observação e de tentativa e de estímulo. E o teste, sim, é de acordo com o estímulo que eu dei, tá? Porque você não sabe a bagagem que a criança tem para você fazer um teste. De repente, você vai dar ali um diagnóstico errado, né? Eu sou neuropsicopedagoga e eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu coloco nos meus relatórios. Eu não posso rotular uma criança pelo que eu não sei o que ela recebeu de estímulo, né? Eu não posso dizer, realmente, olha, ela não fala porque ela tem autismo. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Será que o aparelho fonológico dela é perfeito? Será que ela recebeu estímulo? Será que ela sofreu algum trauma? Então a gente tem muitos motivos, né? Muitos parâmetros para que a gente possa comparar e falar de repente em algum transtorno, tá? Então a gente não deve sair por aí dizendo que é um transtorno, que é uma dificuldade, se a gente não sabe o que ela passou, né? A vidinha dela anterior, tá? E às vezes a gente chega num consultório, né? No psicopedagogo, no psicólogo e querem aplicar um teste na criança, só que a gente tem ali a anamnese com os pais, só que nem tudo, às vezes, os pais contam pra gente. E eles não sabem também a medida,
né? Será que eu estimulei muito? Estimulei pouco? Será que na escola acontecia tudo bem? Será que ele obedecia? Então eu pergunto, como é que foi o relatório da escola? A escola relatou alguma coisa sobre essa criança? Né? Porque alguma coisa aconteceu nesse processo que não foi suficiente ou que foi prejudicial, né? Eu falo de estímulos de acordo com o desenvolvimento da criança, com o que a criança pode te responder. Tudo aquilo que a criança não está pronta ainda para te responder e você insiste com ela, normalmente vira uma neurose. O que é uma neurose, né? São doenças do sistema nervoso, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao cobrar da criança. Nem tudo que a gente ensina, achando que está ensinando perfeitamente para a criança, cobrando dela uma resposta, nem sempre ela pode te dar aquela resposta. E ela pode se sentir frustrada porque não consegue te responder e não está entendendo nada do que você está falando, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. É muito legal a gente estimular, mas é muito legal também a gente observar o desenvolvimento daquela criança, tá? E foram falados, né, sobre as letrinhas, sobre os fonemas, que é muito bom a gente apresentar para as crianças desde cedo o que são as letrinhas. Eu dei o exemplo do crachazinho, né? Lá na creche, gente, no maternalzinho, a gente cantar, a gente fazer aqueles com papel madeira, né? A letrinha da música, a gente sublinhar, a gente cantar, contar historinha, apontando, né, as palavrinhas, com entonação, com ritmo, mudando, alternando a voz. Isso tudo é muito importante para a criança, tá? Então a gente precisa estar estimulando para que a gente, desde do maternal, a gente perceba, a criança gosta disso, a criança gosta de ouvir história. É normal que a criança goste de ouvir história. Se ela não gosta, a gente precisa investigar. Isso precisa estar no relatório, tá? A criança compreende. Quando a gente canta musiquinha, desde bebezinho, ela se agita, ela balança os bracinhos, ela balança o corpinho, maiorzinho um pouquinho, ela tenta aprender a letra. A gente estimula para que ela aprenda a letra daquela música. Então, tudo isso, gente, é fundamental para que os nossos pequenos compreendam, tá? Se vocês tiverem algum comentário, podem fazer, tá bom? Eu tô aqui de olho em vocês que estão entrando. Andressa, boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Então, a gente precisa, né, saber, e a gente precisa saber estimular também essa criança da forma correta, né? A gente vai assistir um outro vídeo, se eu não me engano, vai ser o 3º dia, não perca. Falando sobre as dificuldades de leitura, de escrita e matemática, né? O que a gente pode estar observando. Então, a dica que eu dou, educação infantil, trabalhem com conceitos. Esse caminho é estreito, esse caminho é largo, a porta é larga, a porta é estreita, é alto, é baixo, passar por baixo, passar por cima. Que a gente use os conceitos corretos com as crianças. Até a internalização dos conceitos, das brincadeiras com regras, são muito importantes. Guardar o brinquedo, né? Guardar o brinquedo é uma coisa muito importante para a criança também conseguir organizar o pensamento dela, para que ela possa aprender. Então, aquela criança, né, chega para mim, vamos supor que passou pela escola, a escola fez um relatório, a mãe é bem atenta, bem cuidadosa, e chega lá para mim, na minha salinha, e fala para mim: Mônica, eu recebi uma reclamação da escola, meu filho não consegue ter uma organização do material. Vamos supor que esse filho esteja na creche, tá? Que a gente já ensina a guardar as coisas na mochila, né? Inclusive lá na escola eu gosto que separe um tempo para que a criança possa guardar as coisas dela com calma, porque a gente precisa ensinar. Nem sempre em casa a mãe ensina a guardar. Em casa provavelmente é a mãe que faz, né? Então na escola a gente acaba sim tendo que educar. O horário da higiene, vamos escovar os dentes, vamos lavar as mãos. Parece uma bobagem, mas é super importante. Agora na época da pandemia, né? O álcool em gel, o distanciamento, cada um sentar no seu lugar, não fica andando pela sala na hora do lanche,
na hora que estão sem máscara. Os pequenininhos não são obrigados, né, a usar máscara, mas quem já entende, quem já e mesmo com os pequenininhos a gente trabalha, é regra. Tudo que a gente trabalha de regra, que a gente percebe que eles internalizam, sempre tem aquele mais espertinho que fala assim, olha tia, ele não está usando, olha, ele não está longe, ele não está guardando brinquedo. Sempre tem aquele que sinaliza, né? Que a gente brinca que é o dedo duro da sala. Porque ele entendeu a regra, ele conseguiu prestar atenção, o cérebro dele converteu os estímulos sonoros em pensamento, o cérebro dele converteu o pensamento na fala. Então, tudo isso, gente, é um processo difícil, não é um processo fácil. Imagina sem estímulo, né? Uma criança que em casa os pais não conversam, uma criança que chega já no primeiro ano, chega na alfabetização, ou já chega no pré-2 pra gente. Às vezes a gente recebe criança na metade do ano no pré-2, onde a turma já está caminhando, né? E a gente quer pegar aquela criança e dar cópia para ela fazer. A gente quer que ela olhe para o quadro, entenda a letra e coloque no papel. Então, eu gostaria, né, de falar assim para o mundo, se fosse possível, para todos os pais. Gente, estímulo é fundamental. Você não conversar com o bebê é muito complicado. Você precisa estar estimulando, estar explicando, como eu falei, dentro do nível de entendimento dele. A gente não vai cobrar além, né? A falta de estímulo é tão perigosa quanto a hiperestimulação, tá bom? Se bem que a hiperestimulação provavelmente vai ficar no cérebro da criança aquilo que ela tem condições, tá? O que pode acontecer é ela se sentir incapaz de te responder e achar que é ela que não sabe. E ainda mais se tiver uma brincadeira, você não aprende. O que vocês acham dessa frase? Falar pro filho, você não aprende, você não entende nada, você é diferente. Olha o seu primo já está lendo, ele tem 5 anos e já leu um livro inteiro. Por que você não leu o livro inteiro? Né? Normalmente a criança acaba levando a culpa nesse processo todo. É ela que não aprende. Eu sempre conto essa história que eu sempre tive dificuldade com a matemática, né? Eu pequenininha contava até 10 em inglês, com 2 anos, já sabia contar inglês, já sabia falar inglês, já sabia... Uma gracinha, gente. Só guardava meus brinquedinhos, era super organizada, né? Habilidade essa que eu acho que eu fui perdendo ao longo dos anos, porque hoje eu sou bagunceira, confesso pra vocês, eu preciso me disciplinar. Mas também com a correria, né, do dia a dia, quem tem filho, quem trabalha fora, quem faz 1000 coisas como eu faço, quem estuda, sabe como é difícil. Então, eu tive muita dificuldade com matemática. Quando passou ali do 5º ano, as coisas começaram a não fazer muito sentido na minha cabeça, né? Eu fui alfabetizada com 5 anos, eu sou de agosto e acabou que eu estava no pré-2 e eu já sabia ler, então eu não queria mais ficar no pré-2, era tudo muito chato para mim. E eu consegui fazer uma provinha na escola naquela época e fui para a alfabetização. Fiz algumas aulas para poder acompanhar a turma e consegui me alfabetizar. A escola era bilíngue, me alfabetizei em inglês e em língua portuguesa e fui. Só que quando chegou na época do abstrato, a gente lembra lá de Piaget, né? Operações concretas, operações abstratas. Lá nas operações abstratas, gente, eu me enrolei inteira, porque nada para mim fazia sentido, né? E meu pai falava para mim, estuda. E eu estudava, só que nada fazia sentido. Então era aquela coisa, né? A criança que não estuda, a criança que não está sabendo, está prestando atenção em outra coisa que não é estudo. E a gente acaba levando a culpa. E a matemática, realmente, eu passei, gente, Fundamental 2 na média. Todas as outras disciplinas não, mas a matemática e a física não entravam na minha cabeça, tá? Até química eu era boa, né? Apesar de ter matemática na química também. Mas a física e a matemática em si, não. E aí, passei o ensino médio, na média, se a média fosse 6, eu estava no 6, tá? E aquele negócio assim, querendo passar, não dava, não entrava na minha cabeça.
só para passar mesmo de ano, aquele negócio tipo quase decorado, né? E matemática não se decora, né? Eu fui aprender isso depois. E passei o ensino médio. Depois do ensino médio, eu com uns 22, 24 anos mais ou menos, fiz uma prova dos Correios. E aí era muita matemática. E eu comecei a estudar e as coisas faziam sentido na minha cabeça, por incrível que pareça, né? Passou um pouquinho do tempo lá do Piaget, passou bastante, né? Então, o nosso cérebro, ele tá em desenvolvimento. A gente fala, hoje parece que o adolescente está indo até 25 anos. Sim, né? A adolescência do nosso cérebro vai até os 25 anos, muitas vezes. Depende muito dos estímulos, depende do fator ambiental, depende do fator genético, depende sim, né? E aí tudo com 22 anos, tudo começou a fazer a fazer sentido para mim. E eu passei, gente, no concurso dos Correios, na prova dos Correios, em 15º lugar, ou 13º, não estou recordando agora. Já faz muito tempo, né? Enfim, e tudo começou a fazer tanto sentido na minha cabeça que eu comecei a dar aula de reforço de matemática, né? Fui para a faculdade depois disso, fui entrar na faculdade já com 25 anos, de educação física e tudo, e sempre dando aula de reforço. Por quê? Eu queria que as outras pessoas compreendessem coisas que eu não compreendia, porque a forma que as coisas eram ensinadas não fazia sentido para mim. O tipo de estímulo que eu recebia não fazia sentido para a maturação do meu cérebro na fase que eu estava. Então, eu costumo dizer, meus alunos falam, tia, você ensina muito bem, cheguei aqui sem saber matemática e estou sabendo tudo de matemática, porque eu passei por isso, né? Me coloco no lugar dessas crianças. É complicado, e adolescentes, né? Depende, a gente precisa estimular de todas as formas, porque se eu ficar muito no abstrato com essas crianças, vai acontecer isso, não vai fazer sentido nenhum. Então a gente precisa ensinar e cobrar da criança uma resolução com aquilo que foi ensinado. Lógico que no início a gente vai ajudar a criança a resolver o problema. Lembrando, eu digo que educação a gente fala 1000 vezes, né? A gente fala, a gente repete 1000 vezes. Educação é cansativo, por isso que nem todo mundo quer educar. Por isso que as pessoas dão parabéns. Professor, você é professor, você é professora, parabéns, admiro muito vocês. Eu não teria paciência, muita gente é bem, digamos assim, direta, né? E fala isso pra gente. Então, a gente começa a perceber que a gente precisa passar realmente muitas vezes, de muitas formas diferentes, para que as coisas façam sentido na cabeça dessa criança. Eu estava falando lá da criança que poderia chegar na salinha, né? Eu falo que é salinha, gente, não é consultório, é uma salinha de acompanhamento. E eu pergunto na anamnese, como é que essa criança em casa, ela é organizada? É ela que guarda os brinquedos? Ou alguém guarda os brinquedos para ela? Porque faz todo sentido, né? Uma organização. Olha a organização das cenas, a organização da frase, a organização da fala. Então, tudo tem que ser bem organizado na cabeça da criança. Então, essas crianças, quando chegam lá para mim e querem colocar tudo no chão, que eu tenho muito brinquedo, muito jogo, trabalho muito com jogo, muito com brinquedo de encaixe, com muitas cores diferentes, e a criança fica louca com aquilo tudo e quer colocar tudo no chão para brincar, né? E aí eu falo, não, uma coisa de cada vez. E ela chega em casa falando pra mãe, que as mães me contam, mãe, uma coisa de cada vez. Eu falei, tá vendo? Vai aprendendo a guardar o brinquedo, vai aprendendo a se organizar. Eu falo muitas vezes, respira, calma, respira. Vamos respirar pra gente conseguir resolver, pra gente conseguir encaixar. Vamos olhar o que a gente está fazendo, né? Eu brinco que o caminho do quadro até o caderno é longo. Tem criança que passa a mosquinha, a criança vai junto com a mosquinha. A gente vai falar também em um dos vídeos sobre o TDAH, tá? Quais são o que a gente pode perceber na criança que tem relação com o TDAH. É lógico que a gente não vai fechar um diagnóstico porque nós não somos médicos, mas a gente pode fazer o nosso relatório mostrando que tudo aquilo ali é compatível, né, com um transtorno do déficit de atenção e com uma hiperatividade. Então, a gente sabendo, conhecimento, faz com que a gente faça aquele relatório da educação infantil ou o relatório para quando a gente chama o pai para conversar,
né, com a orientação, com a equipe, a gente consiga expressar aquilo que a gente está observando na sala de aula, né? Não é induzir um diagnóstico, não é isso, mas se a gente sabe que aquilo ali é importante, que o médico vai gostar de saber, né, ou que vai ser, não que vai gostar de saber, né, mas que vai ajudar esse médico que está ali na sala, sozinho, no consultório, sozinho com a criança, e com a mãe da criança falando várias coisas que nem sempre a gente sabe se pode confiar, né? Porque a mãe vê também com o coração. Muita coisa que a gente observa na escola, a gente diz que o coração, né, a emoção da mãe não observa em casa. Então a gente precisa sim estar atento a tudo que acontece. E como a gente fica sabendo o que acontece, gente? Observando, conhecendo, fazendo curso, participando de palestras, né? E então é isso que vai fazer com que a gente possa ajudar aquela criança. Eu digo que tem crianças que gritam por ajuda, né? Socorro, alguém me ajuda, por favor. Por quê? A criança não sabe dizer o que ela sente. Ela não sabe dizer que ela está numa sala de aula, que está todo mundo respondendo o professor e ela não está entendendo nada, né? Que vai muito além do exame de vista que a gente fala, né? Do exame oftalmológico, vai muito além do exame, do teste de audição, para que a mãe, lógico, é muito importante, gente. Cobrem no primeiro ano, né? Mãe, já levou no oftalmologista, já levou, ele já fez um teste de audição, para que a gente saiba. Às vezes a criança não está ouvindo nada. O meu pai mesmo, ele tem um problema auditivo, né? Um transtorno auditivo, e ele não sabia que as outras crianças estavam entendendo o que a professora estava falando, e ele não estava conseguindo entender, porque ele não ouvia bem como os outros, né? Hoje ele já perdeu 100% da audição, mas na época ele tinha uma perda grande também, de 50%. Então imagina, gente, é uma criança que não está ouvindo o que você está falando, está vendo você mexer a boca, está vendo todo mundo mexer a boca, e ela não está compreendendo nada, mesmo porque os estímulos auditivos, eles precisam ser nítidos para que o cérebro possa transformar, né, em pensamento. E do pensamento possa transformar em linguagem, que acontece em partes diferentes do cérebro. Imagina uma criança que não está enxergando aquela letra que você está mostrando no quadro. E todas as outras crianças estão, né? Então você se sente realmente excluído totalmente. Eu não estou conseguindo entender nada. Então a criança vai fazer o quê? Vai jogar borracha no colega, vai levantar da cadeira, vai bater no coleguinha da frente, vai levantar, vai sair da sala, vai querer beber água no banheiro toda hora. Então, a gente precisa estar atento, precisa estudar, conhecer, para que a gente possa salvar a vida escolar, a vida, quem sabe aí, profissional dessa criança, né? Uma criança que vai sair da escola, que vai evadir, de repente, numa escola pública, porque os pais também, muitas vezes, né, não tem instrução, não sabem que a criança precisa de tratamento, às vezes até sabe, mas não tem condição, né? Acaba muito difícil, tem fila no SUS para tudo, né? Acaba não tendo condição de estar pagando um particular, e aquela criança vai evadir, vai sair da escola e vai, sabe-se lá qual vai ser o futuro dessa criança, né? Então, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer uma pergunta? Eu vou terminar por aqui a live. Eu falei bastante. Espero vocês amanhã no vídeo das 10 horas da manhã. Às vezes eu libero antes, né? Libero umas 9, acho que 9 horas ele já vai estar aí liberado, tá? Quando ele for liberado eu mando um e-mail para vocês, tá? E eu vou convidar vocês agora, porque eu vou fazer um curso sobre consciência fonológica, atividades práticas. Só que esse curso, gente, ele vai ter uma parte online, que são os vídeos, tá? E vai ter um dia presencial aqui em Cabo Frio, na Universidade Veiga de Almeida. Esse curso é pago, porém, né, ele é bem acessível. Os cursos que a Miller Connect promove são bem acessíveis, tá? Ele custa R$30 para quem estiver inscrito nesse curso gratuito que a gente está fazendo agora. E quem participar vai ganhar uma apostila que foi feita por mim com atividades de consciência fonológica. A gente vai ver até o final do curso, até quinta-feira, que a consciência fonológica, inclusive a nossa BNCC traz bem claramente a consciência fonológica,
você conseguir distinguir o som, conhecer os sons, sei lá, base, né? É a base para alfabetização, para uma boa alfabetização, tá bom? E a gente sabe que as deficiências numa alfabetização são por muito tempo aí para nossa vida, tá? Então, tem déficits que inclusive a gente não consegue recuperar, né? Então, quem tiver interesse, eu vou estar divulgando esses 3 dias, é o curso Consciência Fonológica. Eu vou estar passando o link para vocês, tá? Vou passar por e-mail o link para quem tiver interesse. E vai ser também pela plataforma, o cadastro, o pagamento pela plataforma, tudo pela plataforma. E vai ser o presencial no auditório da Universidade Veiga de Almeida, que é uma grande parceira da Miller Connect. Há mais ou menos, um pouquinho mais de 2 anos que eu faço minhas palestras lá no auditório. Vão ser só 50 vagas, eu estou abrindo para vocês primeiro, que estão inscritos no curso, tá? São só 50 vagas, eu não vou divulgar nas minhas redes sociais, vai ser só para vocês esses 3 dias. E depois de quinta-feira eu vou abrir para as redes sociais, tá bom? Nossos cursos costumam, assim, a gente costuma ter que fazer mais de né? Mais de uma palestra, mais de um dia de curso, porque realmente eles são bem procurados, tá? Então eu vou ficar por aqui. Obrigada a vocês que participaram. Quem não participou vai assistir mais tarde no YouTube, tá? Eu vou colocar o link para vocês também por e-mail, para vocês poderem estar assistindo no YouTube, tá bom? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação. Que nós sejamos alfabetizadores, professores, educadores conscientes, que a gente possa realmente fazer a nossa profissão, nosso trabalho com muito amor, tá? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, tchau, tchau, brigadão!